narrativa lendária. Em uma mesma outra realidade paralela, reis e damas imortais e solitários após o caos estabelecem o fim da primeira era e o início da segunda era no reino. O plano arquitetado pelos reis ausentes continua em andamento. Soberanos tinham total controle sobre seus reinos. Tudo era harmonioso, justo e perfeito. Cada um dos reis ergueu 2 colunas para serem os alicerces daquilo que no futuro manteria a ligação entre o vórtice existencial e um umbral da não existência, mas isso era oculto. Para todos, as torres serviam apenas para abrigar as damas e suas cortes na 4ª dimensão. Criaram cavalos para transportá-los para onde quisessem, esses oriundos da 3ª dimensão e que possuíam poderes especiais. Mas isso era lenda. Modelaram peões, servos, como matéria-prima e mão de obra para a realização de todos os seus desejos. Estes também desconhecem a extensão de suas qualidades. Desconhecem que originam da 2ª dimensão e que seu destino está além da primeira dimensão. Está além da primeira dimensão. Finalmente criaram os ecumênicos bispos pontífices do umbral, frutos da 1ª dimensão. Em meio à eternidade do felizes para sempre, tudo caminhava em harmonia e assim continuaria. Mas, certo dia, novamente o inevitável ocorreu. Enquanto passeavam pela 4ª dimensão, damas viram-se de frente uma para a outra. Até então nunca haviam estado face a face. Nunca puderam ver seus rostos detalhadamente, pois sempre estavam cobertos por véus. E este era um decreto real. Ao erguerem os véus, o deslumbramento foi imediato e, instantaneamente, em um impulso reflexo, cometeram o único gesto que poderia desequilibrar a realidade. O toque de iguais. Aproximaram-se e tocaram os lábios uma da outra. Conheciam a lei, mas o desejo foi soberano. Um beijo colocou em movimento uma reação em cadeia que inicia o segundo fim do tempo e, consecutivamente, o fim da segunda era. Então, o umbral da não-existência começa a sugar o vórtice existencial. O solavanco do toque arremessa as damas para suas posições originais, e lá permanecem congeladas como estátuas com uma tonalidade entre a pérola e o cristal. Cavalos começam a desintegrar, em seguida os peões, tudo e todos vão desintegrando. Até mesmo reis e reinos teriam deixado de existir se não tivessem agido rapidamente. Esse era o momento da ação. Se hesitassem, correriam o risco de desintegrarem a própria unidade original que os havia gerado. Seria a desintegração absoluta. O relógio simplesmente pararia. Seria a volta para antes do tempo. Sabiam que a única coisa capaz de neutralizar a ação desintegradora seria a guerra. O eterno paradoxo. O movimento contínuo aqueceria o tabuleiro que seria novamente nutrido por oceanos de sangue. Reis e pontífices do umbral estavam em conferência na tela mental da 1ª dimensão quando o toque das damas ocorreu. Ao perceberem que o inevitável finalmente ocorrera, reis desembainharam suas espadas e feriram mortalmente seus ecumênicos. Esta ação teve como objetivo transferir o sangue pontífice para a tela mental da 1ª dimensão, garantindo uma sobrevida para que ela se mantivesse integrada, servindo de escudo para a transposição das damas umbral afora.
No futuro, a primeira dimensão infiltraria-se no umbral, servindo como base para novas ações. Reis voltaram então suas espadas um contra o outro e investiram em uma luta titânica como nunca houvera, nem antes e nem depois. Suas espadas eram forjadas com o mesmo grau de não existência do umbral. Os dois desceram as 4 dimensões mentais, lutando e arrancando o máximo de sangue do adversário. Sangue que coagula e argamassa com os fragmentos dos exércitos, com os fragmentos de seus reinos e com a própria essência do umbral, forjando e remodelando uma nova estrutura dimensional do vórtice existencial. Em meio ao vácuo produzido pela sucção do umbral da não-existência e pela ação dos reis, um reino será erguido. Seu nome Piramidrez. A base desta estrutura, a 4ª dimensão, o tabuleiro 4, foi composta enquanto existência elemental, o primeiro a ser recuperado. Em seguida, a 3ª dimensão, o tabuleiro 3, a geração da existência animada. Depois, a 2ª dimensão, o tabuleiro 2, de onde frutificam os originários, onde o Eu Sou desperta. Finalmente, a 1ª dimensão, o tabuleiro 1, o reino existencial libertos gravitários. Até então, apenas reis e ecumênicos transitavam por estas dimensões através das telas mentais dos reis. Mas isso será apenas no futuro. Na realidade presente, ao chegarem ao lado de suas damas, constatam que o tabuleiro aquecera o suficiente e suas ramificações mantinham as damas integradas. Mas não havia mais como mantê-las na existência, pois a força de sucção inevitavelmente vai arrastá-las umbral afora. Então, reis em golpes simultâneos e instantâneos cortam as cabeças de suas damas. Conta a lenda que esta ação finaliza a 2ª era do reino e sela o 2º fim do tempo. Narrativa lendária continua.